Olá, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição de número 11. Lição de número 11, segundo trimestre de 2016, da revista de escola dominical da editora Betel. Essa lição que é da revista que está falando sobre o fruto do Espírito Santo. Então nós estaremos aqui hoje estudando a lição de número 11, que fala a respeito da fé, da característica do fruto do Espírito, conhecida como fé. E nós estaremos aqui então falando sobre esta lição. Mas antes, nós vamos falar sobre o nosso livro, Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos. Nós estamos sempre anunciando esse livro, porque desse livro é que saiu a revista. A revista ela é baseada no livro. Então tem muita informação aqui no livro que não está na revista e que vai te ajudar, na montagem da sua aula de escola bíblica dominical e também ajudar você que é aluno na hora da sua aula. Você pode adquirir esse livro através do telefone 0 operadora 21 3575 8900 da editora Betel, 0 operadora 21 3575 8900. E você também pode adquirir através do site, na loja virtual www.editorabetel.com.br. Então você pode acessar o site e também fazer o seu pedido lá do livro Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos. A lição de número 11 tem por título A fé nos mantém na presença de Deus. Texto áureo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 16. Verdade aplicada. A fé, como fruto do Espírito, nos capacita a mantermos firmes em Cristo, aguardando o cumprimento da promessa de vida eterna. Os textos de referências se encontram na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de 1 a 3, e no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 5, versículo de número 4. E o fruto do Espírito se divide em 3 seções. A primeira seção, que fala de amor, alegria e paz, é relativa ao homem consigo mesmo. A segunda seção, que fala a respeito de longanimidade, benignidade e bondade, é o homem em seus relacionamentos interpessoais, a vida em sociedade. E essa terceira seção, que fala de fé, mansidão e temperança, ela fala a respeito da nossa comunhão com Deus. Nós estamos aqui entrando nessa terceira seção. Nós mostraremos que quem quer ter uma vida viva em Cristo deve buscar amadurecer o fruto do Espírito Santo nessas 3 características, para você poder ter uma vida viva em Cristo, porque a vida viva em Cristo vai promover a tua comunhão com Deus. Quando nós estudamos a fé como característica do fruto do Espírito, nós percebemos que ela é um componente indispensável na vida do servo de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, como nós lemos aqui no nosso texto áureo, não é verdade? Além disso, a fé produz em nós um sentimento profundo de alegria. Por quê? Porque através dela nós temos a garantia de que seremos participantes do arrebatamento da igreja. É a fé que faz com que nós tenhamos essa garantia. Pela fé, nós entendemos que nós vamos participar do arrebatamento da igreja. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que a fé, como característica do fruto, ela determina que devemos buscar o quê? Ser fiéis, pois servimos a um Deus fiel. E sendo Ele fiel, Ele espera que nós também sejamos fiéis a Ele, não é verdade? Sendo fiel, nós poderemos desfrutar de uma perfeita comunhão com Ele através do seu Filho amado Jesus Cristo. O texto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de 1, versículo 9, deixa isso bem claro. Paulo escreveu da seguinte maneira, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, através desta comunhão que é estreitada através da pessoa de Cristo, a comunhão com Cristo faz com que nós também tenhamos comunhão com o Pai. O amadurecimento
do fruto do Espírito Santo, ele promove tudo isso em cada uma das suas características. Ele tem uma maneira de agir para que nós possamos nos aproximar. E a fé é a que, através da fidelidade, faz com que nós fortaleçamos mais a nossa crença no arrebatamento da igreja. O cristão que tem fé nunca vai se deixar influenciar por informações negativas até ele através dos meios de comunicação. Porque a fé não vai permitir que ele perca a confiança em Cristo. Uma postura emoldurada pela fé faz com que nós demonstremos a Cristo que nós permanecemos fiéis ao que Ele nos ensinou. Nós somos fiéis ao que Ele nos ensinou, né? E isso serve como prova da nossa fidelidade. Nós vemos que existem muitas coisas que tentam desacreditar o arrebatamento da igreja, né? A questão de abdução por extraterrestres. Foi falado muito lá na década de 70, década de 80, do século passado, 1970, 1980. Foi falado muito isso, que haveria uma grande nave que viria, arrebataria um grupo de pessoas. Teve até um filme muito conhecido, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que fez um sucesso tremendo nos cinemas, né? Querendo fortalecer que não haveria arrebatamento, mas sim uma abdução. O que é abdução? É rapto, né? Que seria promovido pelos extraterrestres. Então, tudo isso chega até nós, mas nós permaneceremos fiéis naquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo, né? O amadurecimento da fé, do fruto do Espírito Santo, faz com que o homem passe por um processo intenso de renovação que o mantém fiel ao Criador, mesmo que venha a ser exposto a situações propícias a uma tomada de posição de infidelidade. Às vezes a pessoa te apresenta, sei lá, nós somos todo dia tentados, né? Nós somos sempre tentados, e às vezes se apresenta, né, alguma coisa para nós que vá entristecer o coração de Deus, que a gente possa tomar uma decisão que vai entristecer o coração de Deus, mas o crente fiel, ele mesmo quando é apresentado, ele não perde a sua fidelidade, ele não abre mão. Sabe por quê? Porque alguma coisa que possa ser apresentado a ele para tirar ele dessa posição, ele está disposto a negar-se a si mesmo. Não, eu vou negar-me a mim mesmo para permanecer fiel a Deus. A certeza, irmãos, da nossa fé e a pureza do nosso coração nos colocam debaixo da provisão de Deus. Deus vai cuidar de nós se nós permanecermos fiel. Por quê? Porque Ele é o único que pode nos dar garantia de que irá cumprir aquilo que Ele prometeu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22 e 23, ele tem um texto muito interessante que ele diz assim, olha só: cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, só quem pode cumprir aquilo que prometeu é aquele que é fiel, o nosso Criador, o nosso Deus, não é verdade? O melhor de tudo é que a fé nos faz entender que mesmo nas lutas, o melhor que temos a fazer é seguir a Jesus Cristo. Nós conhecemos aquele texto muito conhecido lá de Lucas 9, 23, né? Aquele que quiser vir por mim, toma a sua cruz e siga-me. Então é isso aí. Mesmo que nós tenhamos um momento de luta, de dificuldade, enfim, é melhor seguir a Cristo, mantendo a nossa fé. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos dá, né, as respostas para todas as nossas dúvidas. Porque por ser a fé uma característica do fruto do Espírito Santo que vive em nós uma postura de fidelidade, ela também promove em nós a santificação, o que irá nos habilitar a termos a comunhão com Deus, pois Ele exige que nós sejamos santos, não é verdade? Porque Ele é santo. Pedro, melhor dizendo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
Então, o fato de Deus ser santo, ele exige de nós essa postura de santidade e através da nossa fidelidade, nós vamos promover também essa santificação em nós com o amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Quando nós trabalharmos, melhor dizendo, para o amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Os sofrimentos ao longo de nossas vidas não podem abalar a nossa fé, pois a nossa vitória ela será alcançada no dia do arrebatamento. A gente tem que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é o dia do arrebatamento, que é o dia da grande vitória que o servo de Deus vai alcançar. É importante nós permanecermos fiéis, exercendo a nossa fé. O Senhor, ele se alegra, irmãos, quando todos os que são perseverantes não permite que a sua fé nele seja abalada. Então, ele se alegra tremendamente quando a gente não permite, que a nossa fé em Deus seja abalada. Nós temos que ter a certeza que Deus tem por valiosa uma postura de fé inabalável. Ele valoriza isso em nós. Quanto mais firme for a fidelidade, maior será a certeza da salvação. Porque ser fiel, meus irmãos, a Deus, através da nossa fé, irá nos garantir uma vida tranquila e nos colocará mais perto do Senhor, nos capacitando a compartilhar a nossa fidelidade adquirida dele. Não é verdade? Nós adquirimos o fruto do Espírito de Deus. Então, quanto mais fé nós tivermos, mais fidelidade, isso vai nos garantir compartilhar isso com o nosso próximo, fazendo com que nós tenhamos uma vida saudável também em sociedade. Por quê? Porque as pessoas vão ver em nós que nós somos homens e mulheres de fé, que somos servos de fé, e isso certamente irá fortalecer até também a nossa relação, a nossa caminhada aqui na terra. A palavra de Deus lá em Salmo 119, no versículo 33, diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Então essa postura de fidelidade verdadeiramente vai mostrar para as pessoas que nós somos homens e mulheres de fé, e isso vai também causar um impacto, uma admiração para aqueles que convivem perto de nós. Agora aqui nós já vamos para o tópico de número 2 da nossa lição de número 11, que diz assim: a fidelidade de Deus e a mídia. Todos os dias nós somos apresentados a diversas teorias que visam desacreditar a Bíblia em relação ao arrebatamento. Você lembra que eu estava falando ali anteriormente no tópico 1 sobre abdução? Abdução é um assunto muito sério, irmão. Existe toda uma rede especializada nessas questões, os chamados ufólogos, estudantes de ufologia, que estudam acerca dos objetos voadores não identificados. Essas pessoas, elas têm toda uma estrutura montada para tentar provar que, na verdade, esse grupo que será tirado da Terra não vai ser arrebatado por Jesus. Na verdade, vai ser abduzido, raptado, por extraterrestres. Ó, que coisa terrível, Então, quem tem em Cristo seu porto seguro, não se deixe enganar por tais teorias. Quando promovemos o amadurecimento da fé como característica do fruto do Espírito, temos plena certeza acerca da vinda de Cristo e o desejo infinito de pregar o Evangelho verdadeiro, onde a vinda de Cristo é apresentada de forma clara e inquestionável. O Evangelho apresenta claramente. Tem um texto lá em Atos capítulo 1, nos versículos 10 e 11, que trata do dia que Jesus ascendeu aos céus. Esse texto ele é claro, não tenha dúvida, não deixa dúvida nenhuma. A palavra de Deus diz assim, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Olha que coisa interessante. Tá vendo? É claro. Então, quando
quando você conhece a palavra de Deus e conhece esses textos, isso e a tua fé o conhecimento da palavra de Deus fortalecido pela tua fé, coloca no teu coração um desejo contido de pregar o evangelho verdadeiro que apresenta a vinda de Jesus Cristo de uma maneira inquestionável. A pregação do evangelho genuíno elimina todo o falso ensinamento acerca do arrebatamento, e a nossa fé afasta qualquer dúvida a esse respeito. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então tá lá o texto, né? O servo do Senhor, ele não fica enganado acerca do arrebatamento, pois a ressurreição de Cristo nos garante que um dia ele irá voltar para nos buscar. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela mostra claramente como vai ocorrer isso aí, né? Principalmente no capítulo 4, nos versículos 14 e 18. Deixa bem claro esse texto acerca do arrebatamento, né? Então, já no tópico 2.2, diz assim: experimentando o caráter divino por meio da fé. Irmãos, olha só, o relacionamento entre Deus e o homem, ele deve ser fundamentado na verdade. O homem se afastou de Deus pelo pecado. Entretanto, a fidelidade de Deus providenciou, através da palavra da verdade, um novo meio para que o homem pudesse ter a sua comunhão restabelecida com Ele. É porque Deus é fiel. Então ele pegou a palavra da verdade e criou, né, um novo meio para que o homem pudesse restabelecer a sua comunhão através do quê? Através do caráter imutável de Deus. O caráter de Deus, ele é imutável, ele não muda. Independente do que o homem faça, mesmo o homem virando as costas, se afastando, mas Deus permanece fiel. O texto muito conhecido da segunda carta de Paulo a Timóteo, o versículo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 13. Irmão, é um texto muito recitado e é uma verdade. O caráter de Deus, ele é imutável. E o texto diz assim: olha, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, através desse caráter, a sua fidelidade, ele promoveu um meio para que nós pudéssemos restabelecer o nosso relacionamento com Ele. O nosso encontro com Cristo irá nos garantir este recebimento, na verdade, do fruto do Espírito Santo e a possibilidade de aquisição do caráter divino. E o que isso vai fazer? Isso vai promover, irmão, a nossa aproximação de novo do Criador. E nós perdemos esse contato através do pecado de Adão. Então só a nossa fé poderá tornar, melhor dizendo, esta aproximação possível. Olha, a palavra de Deus já foi lido aqui, o texto áureo, né? Que nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa nossa tomada de posição de fidelidade, fidelidade, né? A fé como fidelidade. Não ouvir ninguém falar nada ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz e permanecermos fiéis. Isso vai fazer com que nós possamos nos aproximar de Deus e ter a comunhão restabelecida através de Cristo Jesus. O homem, ele só poderá ter esta comunhão restabelecida com o seu Criador, se buscar desenvolver em si o caráter divino através do amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Então, irmão, nós temos que trabalhar para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Amadurecimento do fruto vai nos possibilitar chegarmos à estatura de varão perfeito. Pois, como está escrito lá em Amós capítulo 3, versículo de número 3, não podem andar dois juntos se não concordarem. O texto, na verdade, é uma interrogação. Ele diz assim, poderão andar dois juntos se não concordarem? Então, se eu quero andar junto a Deus, eu tenho que me tornar o quê? Um homem fiel, com um caráter divino, com todas as características do fruto amadurecidas para que eu possa caminhar junto ao Criador. Tem aquela história de Enoque, um homem que andava corretamente, tão corretamente que Deus o arrebatou para que ele pudesse
caminhar diretamente com Deus. E uma coisa que é interessante, meus irmãos, é que a nossa caminhada será extensa. Por quê? Porque ela vai ser por toda a eternidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Oh, que coisa linda, irmão. Até me emociono falando sobre isso, né? No capítulo de número 2, no tópico de número 2, no 2.3, fala sobre fé permanente. Olha só, ao aceitar a Cristo, o homem vive uma experiência incrível. É a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem é aceitar Jesus, meus irmãos. Então, por quê? Porque essa experiência transforma este homem, este velho homem, em nova criatura. Não é verdade? Então, o fato de transformar em nova criatura faz com que ele passe a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Com uma experiência de vida diferenciada. Entretanto, é necessário entender que a fé do fruto do Espírito Santo, ela permanece nele, produzindo, né, o amadurecimento através do quê? Da fidelidade. A fidelidade é que vai fazer isso, que é um sentimento que vai produzir um sentimento de intensa alegria e felicidade. Entendeu? Porque a fé faz com que ele fique feliz de saber, não, tudo isso que está escrito na palavra de Deus vai acontecer, tudo isso que está falando aqui, a Bíblia, vai acontecer, e ele passa a ser uma pessoa alegre. Onde ele passa, as pessoas vão perceber que é uma pessoa alegre, não é verdade? E tem uma coisa ainda mais importante, quando nós operacionalizamos a nossa fé, nós conseguimos cumprir a nossa carreira, como fez Paulo, né? Paulo dizendo lá a Timóteo no capítulo da segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa fé do fruto do Espírito Santo, irmão, só habita na vida de quem realmente creu no Filho de Deus e seguirá com ele por toda a eternidade. Quem não creu, se for um aceitar a Cristo mais ou menos, está entendendo? Ele realmente, dificilmente vai ter essa certeza. E essa certeza só habita em quem creu verdadeiramente no Filho de Deus, né? Então nós vemos que uma vida de fé realmente nos tornará habitantes da morada celestial que está garantida a nós pelo próprio Cristo. Lá no capítulo 14, do versículo 2, do Evangelho segundo escreveu João, né? Que Jesus, aliás, no capítulo 14, ele já começa dizendo, né, que nós não devemos ficar preocupados, não tem que turbar o nosso coração, porque a casa do Pai dele tem muitas moradas, então está garantida essa morada. O próprio Jesus falou isso para nós. E ainda que todo tipo de apelo midiático tente nos impressionar, não é verdade? Tente nos tirar, sufocar a nossa fé em Deus, nós não estaremos com a nossa fé abalada, não é verdade? Por quê? Porque o nosso objetivo é viver a eternidade com Deus. Então, quem tem uma fé firmada em Cristo, o objetivo dele é viver eternamente com Deus, não é verdade? Olha que coisa linda também esse, né? Aliás, esse tópico 2 é fantástico, né? Porque mostra para nós a fidelidade de Deus e o amadurecimento da fé, fazendo com que nós venhamos a adquirir o caráter divino. Agora nós já vamos aqui para o tópico de número 3, né? Que é o tópico final, que fala acerca de lições práticas, né? Nós vemos que eu queria começar esse tópico número 3 falando a respeito de John Piper, né? John Piper, que é um conhecido escritor que por 33 anos ele pastoreou no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. E John Piper tem uma definição muito interessante sobre fé, que ele diz assim, olha só, a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeitos em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade, como Paulo fala lá em Filipenses 4:12. Né? Então fé é isso. Não importa, tá bem, fé, feliz. Tá difícil, fé, feliz. Crendo que amanhã Deus vai mudar a situação e nós vamos viver dias melhores, né? Entretanto, irmão, escolher
viver uma vida de fé no Filho de Deus, isso sim é viver uma vida gloriosa. Então, você tem fé, não tem dificuldade. Deus amanhã vai tomar as rédeas, vai resolver. Olha que coisa maravilhosa, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a fé, ela nos identifica como os filhos de Abraão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos viver uma vida de fé e esperança, apesar de tudo. A vida de Abraão, ela foi movida pela sua gratidão e também a sua fé em Deus. E isso lhe garantiu o que parecia impossível aos olhos humanos. Enquanto a sua mulher Sara riu, ele creu e a justiça de Deus veio sobre ele, lhe concedendo aquilo que ele mais queria, que era um filho do seu casamento. Então nós vemos que o inimigo, ele tenta nos desviar do foco para que nós abandonemos a nossa fé. Mas nunca nós podemos deixar de crer em tudo que o Senhor nos prometeu. Isso, irmão, vai provar a nossa fidelidade. É como fez Abraão. Abraão tinha tudo para dar certo, mas Abraão creu. E Paulo diz que foi-lhe imputado por justiça. Nós vemos que quando nós vivemos uma vida de fé, nós temos a certeza de que todas as bênçãos de Deus se cumprirão. Mesmo o inimigo tentando colocar todo tipo de dúvida em nossos corações, a nossa fidelidade garantirá que permaneceremos firmes, crendo em tudo que o Senhor nos prometeu. Então, meus irmãos, tenha certeza disso, que nada vai poder abalar a tua fé, se você escolher viver uma vida de fé. Já aqui no tópico 3.2, socorro através da fé. Nós ter uma vida transformada pela fé do fruto do Espírito Santo é a melhor coisa que pode nos acontecer. Melhor coisa que pode nos acontecer, principalmente quando vemos o agir de Deus. Quando nós conseguimos enxergar o agir de Deus, e como é que a gente enxerga o agir de Deus de uma maneira mais fácil? Quando nós começamos a valorizar as pequenas coisas. Não precisamos, o milagre tem que ser gigantesco. Não, irmão, as pequenas coisas também são milagres de Deus na nossa vida. E aí isso vai o quê? Vai fortalecendo a nossa fé. E nós vemos que isso vai fazendo com que a gente vai ficando mais feliz, mais contente, porque nós estamos vendo o agir de Deus em nosso favor. Mesmo tendo os nossos sentidos impregnados por uma enxurrada de informações que visam destruir a nossa fé, o servo fiel vive uma vida firmada na palavra e coloca-se aos pés daquele que tem sido o seu rochedo forte. Não é verdade? O texto lá de Salmo 18, versículo 2, que diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E além disso, também o Salmo 46, versículo de número 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmão, isso aí, olha, determina tudo, Mesmo que você venha receber um monte de informação através, dos apelos midiáticos e tecnológicos, através da internet, televisão, revista, jornal, você permanece firme. Porque quando você sentir assim uma angustiazinha, uma tristezazinha, você se pega no seu rochedo forte, Ele não vai permitir que você tenha a sua fé abalada. A melhor coisa que a nossa fé produz é a certeza de que temos a nossa comunhão restaurada com o nosso Criador e experimentamos isso através das bênçãos que se concretizam em nossas vidas. Porque quando nós somos abençoados, nós sabemos que o nosso Deus, Ele está feliz conosco. Está valorizando a nossa fidelidade. Então isso vai cada vez mais aumentando a nossa certeza. Não, eu estou de acordo com a vontade de Deus. Eu estou agradando a Deus. Deus está se agradando de mim. Por quê? Porque eu estou sendo abençoado. Então, quanto mais nós somos fiéis, mais nós somos abençoados. E aí nós temos que ser mais fiéis ainda. E uma coisa muito interessante que eu quero colocar aqui para os irmãos, que nós temos a plena certeza de que
que Deus existe, é verdade, que criou todas as coisas. Nós não temos dúvida em relação a isso, não é verdade? Não existe dúvida no coração do crente verdadeiro a respeito disso, porque a palavra de Deus mesmo atesta isso. Lá no Salmo 19, versículo 1 até o 3, deixa clara essa questão. A verdade diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Meu irmão, isso aí é o suficiente. Tem um grupo de pessoas que prega o ateísmo, que diz que Deus não existe e tal. Para nós isso não tem dúvida nenhuma. Está escrito na palavra de Deus, é verdade? Mas nós temos que saber que, além disso, a firmeza da nossa fé irá nos garantir uma vida plena de bênçãos espirituais e materiais. Isso é importante a gente saber disso. Deus não quer que a gente tenha uma vida miserável aqui na terra, não, irmão. Pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada. Então, quanto mais fé, mais fidelidade, mais bênçãos espirituais e materiais. Tópico 3.3, aí nós já vamos encerrar o nosso comentário. Uma tremenda expressão de fé. Olha só, de todas as orações relatadas através da palavra de Deus, da Bíblia, a oração do profeta Abacuque, irmão. Irmão, essa oração talvez seja a oração que mais demonstre fé. A maior expressão de fé talvez esteja nesta oração de Abacuque, não é verdade? Em sua oração, lá no capítulo 3, versículo 17 e 18, o profeta ele declara que a falta de todos os bens materiais não seriam capazes de lhe tirar a alegria da certeza da sua salvação. Ele fecha dizendo assim: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmão, que coisa maravilhosa, né? Então, pode faltar tudo, pode não ter fruto na vide, pode faltar os animais nos rebanhos, enfim, pode ter todo tipo de dificuldade, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmão, essa certeza ela é produzida pelo quê? Pela grandeza da fé de Abacuque. É a certeza, o que vai produzir isso em você é a grandeza da tua fé. Por isso que eu falei lá anteriormente, operacionalizar a fé, colocar a fé em ação, para agir em nosso favor. A fé não age para Deus, não, ela age para nós. Não é verdade? Então é importante você entender isso, né? Nós vemos que quando nós demonstramos fé, o nosso Deus ele se alegra. O nosso louvor é uma forma de demonstrar a Ele a nossa fé, por isso nós devemos louvá-lo o tempo todo. Lá no Salmo de número 34, os versículos de 1 e 2 dizem assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Olha só. Então, irmão, é o tempo inteiro. E esse louvor não é só ficar cantando, hino, não é só isso não. Você louva a Deus através do teu testemunho, através da tua caminhada, porque as pessoas olham para você e você está louvando a Deus através da tua vida. A palavra nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre dar graças a Deus. Paulo escrevendo lá aos Tessalonicenses, na primeira carta, né, no capítulo 5, versículo 16, diz, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, meus irmãos, nós devemos dar graças a Deus em tudo, louvar a Deus em tudo. Tá difícil, fazer que nem Abacuque, né? Eu me alegrarei do Deus. Aquilo foi um louvor. Aquilo ali quase que não é uma oração. Eu acho que aquilo ali é quase que um louvor mesmo, um agradecimento, uma oração de agradecimento, de certeza, de fé de Abacuque, não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos nos importar, não vamos nos importar, melhor dizendo, né, com o que está acontecendo. Vamos fazer com que aquilo que Cristo espera de nós. Vamos permanecer fiéis, firmes
andando segundo a palavra de Deus, fortalecendo a nossa comunhão com Deus através da nossa fé, através do amadurecimento do fruto do Espírito Santo, principalmente também nessa característica da fé. E como é que a gente trabalha isso? Leitura da palavra e oração. Regando com a leitura da palavra e adubando com a oração. É verdade? Então nós estamos encerrando aqui a nossa lição de número 11, que falou a respeito da fé, e a conclusão diz assim: chegamos ao final do estudo acerca da fé. Vimos através dele que, se vivermos uma fé diária e permanente, nada que venha das mãos do inimigo terá poder para nos atingir e nos tirar da centralidade da vontade de Deus. Viveremos de fé em fé, de glória em glória, como está no texto de Paulo aos Romanos, né, irmão? Lá no capítulo 1. Que Deus te abençoe, né, dizendo que o justo viverá da fé, né? Que Deus te abençoe, e que você possa verdadeiramente estar caminhando com Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Não se esqueça, se puder, adquira Vivendo o Fruto do Espírito lá no site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, ou através do telefone 0 operadora 21 3575 8900, ok? Deus te abençoe, que verdadeiramente o estudo desta lição possa te ajudar lá na preparação da tua aula, não é verdade? Continua conosco aqui no Evangelho Claro, é verdade? O Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.